quando está com um atraso, o repórter fica ali um tempo, mas agora veio. Boa tarde, todo mundo, seja todo mundo bem-vindo. Nós estamos começando aqui mais um trabalho nosso, mais um momento nosso, e nós vamos tratar, vou dizer introdutoriamente, nós vamos tratar hoje de duas atividades avaliativas. Nesse vídeo que agora estou gravando, nós vamos tratar de uma com muita tranquilidade, vocês podendo perguntar alguma coisa aí no chat. Eu vou mostrar uma proposta de redação, vou fazer o mapeamento dos comandos dessa atividade de redação, e vocês vão ver que é uma situação de produção textual que tem a ver com a vida inteira. A vida inteira vocês, ao terminarem um curso técnico, vocês vão precisar ler algumas coisas, ver algumas palestras, ver alguns vídeos para aprender algo, e desse aprendizado você gerar um resultado, que é o seu trabalho de final de curso. Quem for fazer uma faculdade, que a minha expectativa é que todo mundo. Então, quem vai fazer uma faculdade e aí, ao final, precisa fazer um relatório de estágio, fazer um TCC, um artigo ali, enfim, trabalho de 15, 20, 30 páginas. Quem fizer uma especialização após a faculdade vai fazer a monografia, então vai ler alguma coisa, vai sumarizar, marcar, fichar, se apropriar do conhecimento que leu e do conhecimento que desenvolveu, enfim, em um laboratório, no caso vocês são de química, né? Ou de qualquer outra área, pode ser no laboratório. Quem não for para a área que tem a ver com laboratório, numa biblioteca, aquilo que descobriu numa biblioteca, lendo, investigando papéis, lendo livros e tal, aquilo que encontrou num sistema, né, que organiza, sistematiza os conhecimentos de uma área de ciência da saúde, ou mesmo uma área de química, pode ter um sistema internacional, que tudo que foi descoberto e estudado até um certo momento está ali, você faz uma busca, e aí você aprende algo, e a partir desse algo, e uma ideia que você tem, junta com o que um professor vai lhe ajudar, você chega a um resultado de alguma coisa. Quem for fazer depois de uma especialização, ou até antes da especialização, um mestrado, é a mesma coisa. Você vai ler, você vai fazer leitura, vai fazer experiência, vai fazer observação, vai aplicar questionário, vai levantar uns dados, e com esses dados aí, a partir deles, você vai escrever algo, e aí você vai ter um produto final, o seu resultado, um conjunto de artigos, uma tese, uma dissertação, enfim. E a tese no doutorado, né? E quem for fazer um doutorado, a mesma experiência. Então, o que vocês vão fazer agora é algo que é idêntico à mesma coisa que você faz no Enem. Você chega lá para fazer uma redação no Enem, eles te dão 3, 4 textos, que é a sua mini pesquisa ali, a mini pesquisa que você tem em mãos, para aprender ideias, para compreender um tópico que é polêmico, que deve ser debatido, e a partir dessa pequeníssima pesquisa ali de meia página, eu estou rindo, mas essa é a verdade. A meia página você associa com conhecimentos que você tem de toda a sua vida escolar e pessoal, familiar, etc., e traz esse conhecimento, e ali você produz suas 30 linhas defendendo uma posição sobre algo. Então, quem for ver esse vídeo, é uma experiência aqui que eu já estou dizendo introdutoriamente, que serve para a vida inteira. Eu não sei quais são os sonhos de vocês, para outras turmas eu apliquei uma atividade que era para falar a respeito dos sonhos e tal. Para vocês eu não apliquei, mas ontem eu soube de uma notícia que me fez assim... Enfim, minhas aulas são muito pessoais. 99% das vezes eu não conto coisas da minha vida e tal e tal. Eu aprendi que alguns alunos gostam muito e outros alunos ficam dizendo que o professor só fala da própria vida quando um dia o professor diz algo que ele entende que pode servir de lição. É uma coisa engraçada isso. Como eu estou querendo me livrar do que está no meu pensamento para poder mergulhar nessa atividade aqui, então eu vou contar para vocês, fazendo um link com esse momento que a gente está vivendo de produção de texto, de atividade avaliativa, para fazer com que vocês, um ou outro que tirou 0 na atividade de análise linguística, e supere essa coisa de não ter conseguido entender o tópico, ele foi colocado de novo, está repetido em uma nova atividade aí. Quem fez a atividade de produção textual sem maior zelo, sem maior cuidado, e eu abro aqui parênteses para dizer, eu estou me referindo a quem pode ter zelo, ter cuidado, e por questão pessoal, não teve, ou por desatenção, tá? Vou desconsiderar todos os fatores aqui,
de ordem econômica. Ah, minha casa teve um problema. Hoje mesmo aqui em casa, estou danado para falar de casa, né? Hoje aconteceu de todo mundo da casa ter algum tipo de imprevisto. Se tivesse acontecido comigo, eu não ia poder dar aula, porque ninguém ia poder segurar a peteca para mim. 4, 5 pessoas, todo mundo teve um imprevisto grande, teve uma coisa importante grande para fazer hoje, de questão de saúde, de questão profissional, e ainda bem que eu não tive nada, meu compromisso com vocês, tudo normal. Então, considerando que vocês puderam, e alguns, mesmo podendo, fizeram atividade avaliativa de maneira descuidada. Eu não sei quais os sonhos, mas olhe, se vocês têm sonhos a realizar através dos estudos, que o estudo seja ou uma finalidade, né? Você pode querer ser um acadêmico, você pode querer ser um pesquisador, e aí é através do estudo que você vai conseguir. Mas você pode querer colocar uma pequena empresa, pode querer colocar um negócio. Tinha um aluno do IF que, na crise adolescente dele, na inquietação dele, perturbadora, ele confiou a mim uma confissão. Ele disse, professor, eu não queria esse negócio de estudar, eu queria ser mototáxi. Aí eu disse para ele assim, meu rapaz, está muito cedo para você pensar em ser mototáxi e ser meramente um cara que fica em cima de um Max para cima e para baixo. Então, vamos lá, você quer ser mototáxi, mas pense que você pode mudar a realidade do seu município, tendo uma frota, legalizando o serviço, prestando um bom serviço, criando um produto ali para melhorar o sistema de transporte, a comunicação entre as pessoas dentro de Macau e regiões. Então, você pode estudar para desenvolver sua inteligência para ser um gestor. Eu não sei se você tem dinheiro ou não tem, mas faz de conta que não tem, que a maioria de nós não tem mesmo, né? Sei lá, 200 mil reais, 300 mil reais para começar um negócio, quem é que tem? Mas você pode, ao estudar, passar num concurso, ser profissional liberal, acumular um dinheiro e finalmente realizar o seu sonho. Ele nunca me respondeu nada, eu espero um dia chegar a Macau e encontrar uma frota de motos e ser desse rapaz e a gente ter motos com segurança e pessoas treinadas ali para não ser um serviço tão informal, né? Eu espero que um dia isso aconteça. Mas, enfim, eu não sei qual é o sonho de vocês, mas o que eu quero dizer é que vocês cuidem em realizar os seus sonhos. E eu não estou falando sonhos aqui de mudar o planeta, que eu acho que quando a gente tem 12, 13 anos é para sonhar em mudar o planeta. Tem gente com 70 anos, 60, trabalhando para mudar o planeta para o bem, então a gente pode ter esse sonho ainda. Mas eu estou falando de coisas simples e relacionadas com o que eu vou contar agora. Eu estou demorando porque a história é muito curta, mas eu queria sensibilizar vocês. Então, eu comprei uma casa que eu tenho, quando eu não lembro que idade eu tenho 38 agora, mas eu trabalhei muito, muito, muito desesperadamente, muito. Eu trabalhava todos os dias, durante a semana, dando aula, e no final de semana eu tirava serviço na prefeitura do Natal, eu tinha um trabalho que era por escala, eu colocava minha escala no fim de semana. E eu trabalhava dando aula em 1000 lugares e estudava, enfim, e acumulava e ficava às vezes com fome para não gastar dinheiro, era uma coisa assim severa, porque eu tinha que ter minha casa. E finalmente eu comprei minha casa num certo bairro lá em Natal. Não é um bairro de classe média rico, mas também não é um bairro, digamos assim, mais pobre. É um bairro ali lá e cá, certo? É uma casa num lugar legalzinho, bastante digno. E eu nunca morei nessa casa, sabe? Era meu sonho era ter uma casa, eu nunca morei nela. Quando eu comprei, minha avó, para quem eu queria mostrar, ela já estava cega, estou fazendo o drama todinho. Ela já estava cega e disse, meu filho, eu não vejo, não vou lá visitar, não. Eu nunca morei nessa casa, ela foi sempre alugada. E tinha um senhor lá que morava na frente da casa. Esse senhor, ele era um profissional liberal, autorizado por essas empresas hidráulicas para fazer esses serviços de casa de gente rica. Só pegava o serviço realmente, serviço sério, né? Assim, de instalação de hidráulica. Eu não sei como é. Ele era um licenciado autorizado pelas empresas, entendeu? E com isso ele ganhou a vida, tinha pelo menos 2 filhos, tinha netos, enfim, e ele que me ajudava lá de olho na minha casa quando ela ficava desocupada, sem ninguém alugar e tal. E fazia anos que esse senhor dizia que queria parar de trabalhar e queria colocar um pequeno negócio, que ele já tinha um pequeno negócio em casa, ele queria estender, ficar com 2 tipos, um pequeno negócio na casa dele, pequeníssimo, e outro tipo de pequeníssimo negócio na frente da própria casa dele, que minha casa dá para fazer isso. Já tem uma espécie de ponto comercial lá, né? É só colocar a porta grande. Fazia anos que ele dizia, gente, que queria deixar, fazia parar de trabalhar e ficar aqui, mas nunca parava. Pois esse senhor, para minha imensa surpresa, ele faleceu, entendeu? E não foi com a Covid.
Não foi de Covid, ele tinha um câncer, ninguém sabe há quanto tempo, e quando sentiu o sintoma que foi se tratar, não durou um mês. Isso mexeu tanto comigo, sabe, de ontem para hoje, quase como se ele fosse assim uma pessoa da minha família, porque eu conheço, repito, há mais de 10 anos, entendeu? E a gente sempre interagia, um senhor muito honesto, muito trabalhador, entendeu? A senhora, a esposa dele, muito simpática comigo, o filho dele também. Uma vez eu encontrei o filho dele, tinha tomado uma, o filho dele ficou daquela, você é muito gente boa e tal, você às vezes conhece a pessoa quando ela está com álcool, né? Então eles demonstravam muita afeição por mim, muito respeito, e esse senhor, de uma maneira assim, estúpida, né, de um momento, hoje está vivo, falou comigo, ele que tem as chaves da casa, ele que alugou a casa, ele que está tomando de conta, estava tomando de conta, né, e ele morreu. Então eu quero dizer para ele, não tinha nenhuma aparência de doença, zero, super saudável, trabalhador, uma pessoa totalmente normal. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim: se vocês querem fazer algo, e eu estou falando aqui somente de coisas dignas, de coisas importantes e boas, cuidem em fazer, não fiquem protelando a vida inteira, sabe? Eu tenho essa lição já faz muitos anos, porque eu li aquele poema sapiencial bíblico, o Eclesiastes, e o Eclesiastes é o cara ultra vazio, porque fez tudo que vinha à mão dele e acabou não encontrando sentido para a vida. E lá no final colocaram lá, para o texto entrar na Bíblia, colocaram um capítulo 12 para dizer que era o sentido da vida é servir a Deus, mas a grande lição do livro é que a vida é toda vazia e o que existem são instantes. Então, se você puder viver um instante com intensidade, você viva e você busque, enfim, realizar os seus sonhos, porque a morte vem subitamente, a gente não espera nada. Então, para mim, foi até meio surpreso, né? Num tempo em que está tanta gente morrendo, morreu uma pessoa que não é de Covid, me sensibilizou muito, e agora eu acho que eu esvaziei minha mente, e eu espero que vocês realizem os seus sonhos. Isso era o cara depois que saiu do satanismo. Não era satanismo, sabe? Mas era uma espécie de niilismo, uma espécie de crença em nada. É o vazio completo. Era o período em que o povo hebreu, né, que enfim, que tem a ver com o povo judeu, não sei agora recuperar direito para vocês essas informações enciclopédicas, mas era uma época que o povo escolhido, né, a nação santa de Israel, estava com muita interação com os gregos. Então tem muito de filosofia grega no livro Eclesiastes. Essa é a história dele e foi muito trabalhoso colocar na Bíblia, sabe? Foi muito trabalhoso, foi um debate imenso, e aí o texto foi reescrito, rearranjado e entrou para os textos sagrados. Recomendo fortemente que vocês leiam. Minha mãe lia isso para mim quando eu tinha 10 anos. Algumas partes ela não sabia explicar, mas ela lia comigo. Não sei nem se ela lembra disso. Mas eu tinha essa leitura do Eclesiastes que depois virou um capítulo da dissertação. Ele virou um capítulo da dissertação do mestrado, tratando desse livro aí, lendo o livro sobre ele e tal. Então, realizem seus sonhos, tá? Realizem, vivam com intensidade plena cada momento. Eu fico triste quando eu olho uma tarefa de um aluno, se fosse um aluno, tudo bem, mas quando eu olho para uma turma e encontro 4, 5 alunos, e o professor percebe quando teve assim um descuido, sabe? O professor percebe quando é aquele aluno. O professor às vezes é tão neurótico que vai olhar outra atividade do aluno, aí vê que ele deu uma resposta muito boa em outro momento e a atividade não ficou como deveria, né? Não teve cuidado. Então tenham, eu parei para mostrar de novo a atividade, porque nessa reta final, talvez não dê tempo, vocês podem ter imprevistos, pode vir alguma coisa na vida de vocês, o semestre acaba e você fica com zero porque simplesmente não deu tempo. Então, concentrem-se e agora eu vou compartilhar a janela com vocês e fica aqui a minha espécie de homenagem, gratidão a seu Hilberto, esse senhor muito generoso, muito atencioso, que me ajudou muito, sem nada ganhar em troca, absolutamente nada. Parece até que eu estou pagando alguém para tomar de conta de um imóvel que me dá mais gasto do que dinheiro, né? Mas ele não cobrava nada. Eu até insisti, porque ele estava trabalhando tanto nos últimos tempos, eu não sei se ele já sabia que estava doente, sabe? Estava fazendo tipo aquele filme de Will Smith, né? Que é Sete Vidas, sei lá, sei se ele já sabia, ele disse, não, o meu depois você vê. Porque eu pagava todo mundo que aqui estava ajeitando a casa e ele não me cobrava nada, sabe? É isso aí que vocês estão dizendo. Tudo que vocês estão dizendo no chat está tudo certo. Eu quero despertar a curiosidade para vocês. É uma coisa linda descobrir isso. Deixa eu mostrar o livro. Só um minuto.
Bermudão de jogador, professor, massa. Hoje é daquelas aulas, eu saí, viu, enquanto alguém falava, hoje é daquelas aulas que os alunos geralmente lembram, e é aquela hora que o professor não deu praticamente nada de conteúdo, mas vai ter, viu? Vai ter normal. Vai ter normal, é porque a gente fica meio abalado, né? Todo ser humano pode se abalar. Então, olha, esse poema sapiencial, que eu estou recomendando para vocês a leitura, ele foi traduzido para o português com uma tradução muito artística, muito criativa, muito bonita, que é do poeta e intelectual e crítico literário, professor Haroldo de Campos, certo? E o livro é esse aqui. Provavelmente vocês encontram na internet se souberem buscar. Viu? Provavelmente encontram. Tradução de Eclesiastes de Haroldo de Campos. Correlete o que sabe. É assim que ele traduziu. A maioria das edições pastorais, como se chama, né? A João Ferreira de Almeida, a edição Ave Maria, enfim, as traduções que chegam para todo mundo chama de Eclesiastes. Eclesiastes. Cuidado porque tem Eclesiástico, que é considerado um livro apócrifo, de origem questionável ou desconhecida, nas Bíblias católicas. Tá? Então é Eclesiastes. Outros chamam pregador. Esse pregador e esse Eclesiastes, lá no hebraico, recebeu essa tradução criativa aí. Correlé, o que sabe. A palavra correlé, ela significa aquele que sabe. Mas significa um monte de outras coisas. Vocês que curtem a intelectualidade aí, ao procurarem se informar sobre isso, vão descobrir um mundo muito bonito e muito rico de cultura, de sabedoria. É o tipo de literatura que se chama sapiencial. Ela é feita para uma expressão de sabedoria. Certo? Então vamos à nossa atividade avaliativa e eu espero que esses nossos encontros, quando essa imensa tempestade passar, vocês possam navegar em direção aos sonhos de vocês em águas mais tranquilas, porque o tempo está muito ruim. Está muito ruim na política, está muito ruim na economia e está muito ruim na saúde pública. Né? Está uma coisa assim, se a gente for ler cada notícia, a gente cai em desespero. Então, digam para mim, por gentileza, se vocês estão conseguindo ver a minha janela. Eu estou compartilhando com vocês. Está dando certo aí, gente? Conseguem ver direitinho? Sim, sim. Pronto, valeu. Então, lápis e papel em mãos, vamos lá. Olha, veja, estude, sumarize, resuma. Então, quando eu escrevo isso aqui para vocês, eu estou falando de uma espécie de processo que vocês vão utilizar a vida inteira. A vida inteira. Vocês vão, ao estarem estudando qualquer área que seja, cada uma com a sua especificidade, vocês vão olhar vários materiais ou artigos no sistema de informática da área de química que alguém venha se aprofundar, ou livros numa biblioteca, ou artigos de revistas acadêmicas que vocês vão olhar na internet, ou, enfim, vocês vão olhar algo. Desse algo, vocês vão selecionar o que vocês vão ler. Desse algo que vocês vão selecionar, o que vocês vão ler, vocês vão estudar. Esse estudo é procurar aquilo que lhe interessa. Quando a gente vai estudar para concurso, tudo que a gente está estudando, que é dentro do tópico que interessa, para a gente decorar, né? Mas eu estou falando de outra forma de estudo. Então, esse estudo vai implicar o quê? Você sumarizar. Você marcar, anotar, relacionar uma parte com outra, mas aqui em sumarizar o que eu quero dizer é pegar as ideias principais, pegar os tópicos principais. Aí você pode fazer isso num fichamento, ou fichas de leitura, num pedaço de papel qualquer, ou num caderno qualquer, ou você pode colocar ao lado de cada parágrafo do texto a ideia principal, que é para você ter na sua cabeça, para levar para o seu estudo, enfim, o seu trabalho de final de curso, ou sua dissertação, ou sua tese, ou seja lá o que você estiver fazendo, ou sua palestra, ou para o seu debate, que você vai debater alguma coisa com alguém, tá? E você pode também resumir, rearticular, reorganizar as ideias do que você leu em um parágrafo, em uma redação completa, de acordo com o que você queira fazer, certo? Então, o que eu estou orientando com esses verbos do imperativo, veja, estude, sumarize e resuma, é para você se debruçar sobre o quê? A palestra, uma live e um vídeo do YouTube que eu estou recomendando aí para essa proposta de redação, certo? Aqui está o link,
para cada uma delas. Caso os links não funcionem para cada um desses conteúdos, vocês vão poder olhar no YouTube a palestra do professor Pierluigi Piazzi, chamada Estimulando a Inteligência. Vão poder olhar a live de que participa a professora Lúcia Helena Galvão. O nome da live é Técnicas de Estudo com Embasamento Filosófico. Tá? Vocês poderão... É engraçado que ele não está indo para o lado, né? Vocês poderão encontrar o vídeo do canal The School of Life, e o vídeo chama-se, olha o inglês potigar, Why We Learn... Não, eu sempre pulo only, né? Why We Only Learn When We Repeat. Ok, gente? Então, por que nós somente aprendemos quando nós repetimos? Então, vocês vão olhar esse vídeo, liga a legenda, né, para poder ver se não tiver legendado. Pode ter lá o The School of Life Brasil e já está com a legenda pronta. Mas, enfim, e aí o que vocês vão fazer, certo? Então, eu vou chamar isso tudo aqui do começo, aqui eu vou chamar de comando 1, e vocês já me entenderam, né? Qual é a primeira parte dessa proposta de redação? Vocês vão estudar esse material aí. Agora, vocês já vão entrar nele com um objetivo, que está sendo revelado agora. Com base, eu vou dizer que isso aqui é o comando 2, ou seja, não ignore, leve em conta, aproprie-se. Com base nos conteúdos dessas publicações do YouTube, aqui vem o comando 2, melhor, o comando 3, com verbo também no imperativo. Elabore. E vocês vão elaborar o quê? Uma crônica. Crônica para nós aqui, não é para nós ficarmos aqui neuróticos, querendo ler 200 autores cronistas para imitar um deles, certo? Ah, agora eu vou ser um cronista no estilo que Drummond foi. Ah, eu vou ser um cronista no estilo que Moacir Scliar ou foi. Não, tá? Vocês vão simplesmente, digamos assim, tratar de algo do dia a dia em um tom pessoal. É uma pessoa que tem a sua idade falando. Você não tem que se passar por outra pessoa, certo? Você não precisa ser o seu eu esparramado. Mas, digamos assim, é você mesmo, certo? Uma linguagem pessoal ali, com tranquilidade, com leveza, falando de algo do dia a dia que já é dado. Qual é o tema? Aqui eu vou considerar um quarto comando, que é aborde. Aborde o tema. Certo? Abre o curso. Não entendi, abre o curso. Ok, pessoas? Então, comando 4 aí. Qual é o tema? O dia a dia de uma pessoa em situação de ensino remoto durante o ensino médio em 2021. Pronto, esse é o tema do cotidiano que você vai tratar de uma forma pessoal, de uma forma leve. Seu texto pode ser de natureza predominantemente descritiva, narrativa ou argumentativa. Aqui haveria uma espécie de pegadinha se eu quisesse avaliar assim, que eu não vou avaliar assim, certo? Aqui onde tem seu texto pode ter descritivo, narrativa ou argumentativa, vocês leiam isso como um comando. O que a proposta de redação está dizendo de modo implícito é que o seu texto deve ser enquadrável, digamos assim, ser passível do leitor perceber que é uma descrição, uma narração ou uma argumentação. O que ele contém. Entendem isso? Vou dizer de novo, eu não vou ficar neurótico marcando, foi uma narrativa, foi uma descrição. Não, você pode até fazer uma mistura de tudo. Mas se você estivesse numa situação de um concurso de redação, de uma prova, você ia precisar demonstrar nitidamente que você descreveu, ou narrou, ou argumentou. Agora aqui eu só estou querendo dizer assim, e esse material ele é feito para fins de aula, né? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, certo? Ou dizer como é esse ensino remoto, como tem sido, ou contar alguma coisa que aconteceu e contando coisas que aconteceu durante esse tempo, ou defender um posicionamento a respeito desse ensino remoto. Tudo bem? Tudo tranquilo? Perguntas aí, anotem no chat e, enfim, foquem aqui nessa continuidade e eu vou poder responder a todas as perguntas daqui a pouco. Certo, turma? Então, por gentileza, a composição deve, aí aqui não é pegadinha, né? Aqui é explícito mesmo. Norma mesmo da proposta. Deve, ainda tem para enfatizar aqui esse advérbio, né? Necessariamente conter ao menos um parágrafo, ao menos um, para cada um desses tópicos aqui.
Então, é uma espécie de receita de bolo que cada um vai seguir da sua maneira. Faz de conta que você tem ali vários sucos de fruta, vários ingredientes principais e a receita. A receita aponta os ingredientes principais. Quais são os ingredientes principais? Diferença entre estudante e aluno. Quando vocês assistirem à palestra do professor Pierre, vocês vão ver que ele dedica vários minutos explicando o que é aluno, o que é estudante, e a palestra inteira é sobre ser estudante. Certo? Esse estudante, se vocês forem ver as palestras, enfim, da professora Galvão, Lúcia Helena Galvão, vocês vão encontrar que ela nos ensina que o nosso relacionamento com o estudo tem a ver com o nosso relacionamento com a nossa própria vida. Quem tem uma vida de busca por conhecimento, de aprofundamento, de apropriação de conhecimento, de criação de conhecimento, isso tem a ver com o restante das áreas da vida. E eu diria para vocês que se vocês quiserem um companheiro ou uma companheira interessante para a vida de vocês, que seja uma pessoa que esteja disposta a aprender, a buscar se reinventar, a recompreender a vida, porque uma pessoa que não quer aprender, que não quer se reinventar, que não quer compreender e ressignificar o outro, é muito difícil de se conviver. Viu? Se os dois forem assim, então, nunca vai ser um relacionamento de verdade, né? Então está aí, ela disse que tem a ver com a nossa postura diante da vida. Então eu já estou dando um link de um tópico com o outro para quem ocasionalmente não tem uma ideia melhor. Agora, o suco de fruta, quem vai dar é cada um de vocês, na minha metáfora aqui, né? Está aqui o leite, os ovos, o açúcar, sei lá o que mais, o fermento. E está aqui vários sucos que você pode fazer, um bolo de laranja, um bolo de limão, um bolo de uva, sei lá, tá? Bolo de cenoura, enfim. Então, ao menos uma informação sobre a importância da repetição. Aí você vai fazer um link, né? O estudante, ele se detém a ver o mesmo tópico várias vezes até aprendê-lo. Ele não simplesmente passa, ouve o que o professor diz e deixa para lá. O estudante que segue técnica, por exemplo, ele anota. Qual a importância da anotação para você poder repetir? Sacaram? Ok? Então, vocês vão colocar também ao menos um aprendizado sapiencial sobre tragédia grega. Ou advindo de tragédia grega. O que eu queria dizer melhor é essa segunda parte aqui. Não é teoria nem história de tragédia, mas é algo que a gente aprende com a tragédia grega. Certo? Teve a aula introdutória, tem as minhas aulas no YouTube, tem os vídeos que eu postei lá no sistema para vocês verem, palestrantes, professores explicando para nós o que tem essas tragédias. Tem as minhas aulas no YouTube, tem a aula introdutória e vai ter mais aulas sobre tragédia grega. Certo? Então, fica aí, seria, digamos assim, esse último é o conteúdo dessa nossa unidade, certo? E não é outra, é a que nós estamos estudando, certo? São as três, Édipo, Prometeu acorrentado, Édipo Rei, Prometeu acorrentado e Medeia. Então, sua crônica deve, mais um comando aqui, já perdi até a conta, 4, 5, né? Aqui é o comando 5, certo? Atender a esses itens. Aqui é o comando 6. Colegas, alunos, eu já vi um amigo meu, uma pessoa do meu coração, da minha casa, de fazer sopa para a gente comer sopa de feijão junto, certo? É meu amigo. Ele deixou de passar em um concurso para ganhar mais de 15 mil reais, simplesmente porque ele não teve uma aulinha comigo, Centro de Casa Não Faz Milagre, para eu explicar para ele que para o cargo que ele ia fazer, se ele perdesse 3 ou 4 linhas, ele estava fora. Porque o concurso colocava 3, 4 itens em 30 linhas. Ele tinha da primeira à última palavra responder os itens sem nenhuma divagação, sem nenhuma digressão, sem nada, o que se chama de enchimento de linguiça. O que aconteceu com ele? Ele tirou mais de 90% na prova de marcar. Quando chegou na prova de escrever, ele deu conta de 2 itens e não deu conta de um porque simplesmente faltou espaço. Resultado, não tirou o ponto de corte, caiu fora. Então, vocês estão treinando a página ou página e meia, sei lá, uma página que vocês vão escrever, ela é para ter isso aí. Vocês podem fazer 4 parágrafos ou podem, de repente, fazer 5.
certo? Parágrafo 1 e parágrafo N aqui, que eu não sei em quantos vocês vão parar, certo? Mas o que vocês vão ser avaliados, se contém de fato de verdade, são esses 4 itens. É um treino escolar que vai ser útil para o resto da vida de vocês, vocês não sabem nem o quanto. Certo? Dúvidas, anotem, eu respondo daqui a pouco. Então, ela deve citar, olha, as publicações do YouTube. Você deve dizer que viu, deve dizer de onde tirou. O vídeo tal, a professora fulana diz, certo? Esses textos motivadores, assim como mencionar ao menos uma obra grega das estudadas, entendeu? Então, o tragediógrafo, Sófocles, ao escrever Édipo Rei, ensina tal, e no ensino remoto aprendi pá. Certo? É esse o tom do texto. Então, a crônica pode ser cômica, pode ser séria, ou pode ser sério-cômica. Como assim cômica, professor? Você pode mostrar o ridículo do estudante, aliás, do aluno, que faz de conta que está acompanhando as aulas, dedica mais tempo a conseguir burlar as regras, a pegar uma cola, a encontrar uma resposta feita, a contar que o professor não vai olhar direito para a atividade dele e vai dar a nota. Você pode exibir o ridículo desse sujeito perdido como um saco vazio na vida. Tá? Ou você pode ter uma reflexão séria do que é o verdadeiro estudante que se dedica e anos depois ele tem ali o ganho do empenho, mesmo na dificuldade, de estar enfrentando uma situação que não é a ideal, de enfrentar negócio de computador e tal. Ou pode ser sério cômico, em que você conjuga as duas coisas, por exemplo, ou qualquer outra ideia que vocês ocasionalmente tenham. Certo? Isso aqui é só uma espécie de dica. Tudo bem? Como é que vocês vão ser avaliados? Primeiro que tudo, e mais importante, o atendimento dos comandos. Depois, né, do macro atendimento dos comandos. Depois, se vocês estão construindo períodos tal como estamos estudando aqui. Sujeito, predicado, ponto. Sujeito, predicado, vírgula, conectivo, sujeito, predicado, ponto. Essa estrutura. Ainda tem gente escrevendo só colocando vírgula, 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 sem separar os períodos. Tá? Então, superem isso, eu vou avaliar isso para fins de nota. Eu já estava avaliando para fins de orientação. Agora eu vou avaliar para fins de nota. E outra coisa que eu não tinha avaliado ainda para fins de nota era essa parte de pontuação, acentuação gráfica, separação silábica. Essas questões micro eu não tinha levado em conta, mas eu já orientei, reorientei, agora vai sair uma expressão disso na nota de vocês. Então, professor, eu não consegui ter um insight. Aí eu vou compartilhar com vocês um insight que eu tive a partir de um status do WhatsApp. Eu convivo com uma pessoa que lê muito, lê como diversão até. Ela compra livros e vai lendo. Eu leio como profissão, ela lê como diversão. E profissão também. Então, o que ela fez? Ela colocou no status do WhatsApp um fragmento. E aí eu fui à procura do livro, encontrei, está aqui, Educar na Curiosidade, certo? Chama-se, o subtítulo é A Criança como Protagonista de Sua Educação. E eu vou, não só por considerar que alguns de vocês ainda estão numa fase aí de transição, né? Da infância para a adolescência. Vocês chegam ao IF bem novinhos e alguns de vocês, agora que estão aí, né, pouco depois do primeiro ano do ensino médio e tal. E eu vou considerar que o que eu vou ler agora serve para toda a nossa vida. E aí vocês podem se apropriar disso que eu vou compartilhar agora nesses próximos 3 minutos. Olha que texto curioso. Vocês poderiam trazer isso como um plus para a redação, entendeu? Para ir orientando a reflexão, certo? Olha o que diz esse livro. De fato, altos diretores, isso aqui é o sujeito, né? Todinho que eu sublinhei, aqui é o núcleo, né? Altos diretores e empresas tecnológicas multinacionais estabelecidas no Vale do Silício. O que que esses altos diretores fazem, gente? Vamos pular o que está entre travessões. Eles colocam, olha o verbo aqui, né, do predicado, eles colocam seus filhos em um colégio de elite que levanta a bandeira da não utilizar tecnologia nas aulas. Já pensaram? Mas isso não vai ficar em abstrato. Primeiro porque ela dá a referência que vocês podem olhar na internet, colocar no Google Tradutor e ler quem não conseguir ler em inglês, tá?
existe essa escola lá, tem uma matéria do The New York Times tratando disso. Tá aí para checar a fonte. Essa mulher canadense, Catherine Lecuyer, enfim, o nome dela no canadense de Natal, ela diz o seguinte, olha, os pais, aqui é o sujeito, né? O que eles fazem? Olha o verbo. Já estou antecipando a próxima atividade. Trabalho no eBay, no Google, trabalho na Apple, trabalho na Yahoo, trabalho no Hewlett Packard, ou seja, na HP. Agora, o que eles fazem? Seus filhos, olha o verbo, nunca usaram o Google. Aqui tem o sujeito elíptico. Ela escreveu, o tradutor escreveu, escrevem, certo? Eu coloquei aqui seus filhos. Seus filhos escrevem com lápis e papel e seus professores usam a lousa tradicional. O colégio não tem telas em lugar algum. Mais um sujeito aí, o colégio, né? E o verbo ter aqui. E este não incentiva, o verbo incentivar aqui. O colégio também não incentiva o uso de tecnologia em casa. Qual é o motivo, qual é o argumento para defender esse posicionamento? O computador, aqui mais um sujeito, olha, impede o pensamento crítico. O que ele faz mais? Desumaniza, outro verbo aqui, né? Impede. Desumaniza a aprendizagem, desumaniza a interação. O que ele faz mais? Diminui o tempo de atenção dos alunos. Olha que coisa louca, né? Um dos pais, mais um sujeito, o senhor Hegel, aqui como é que chama, gente? Um apóstolo, né, explicando o nome desse pai. O senhor Hegel, formado em tecnologia e pertencente ao departamento de comunicação executiva do Google, ele diz o seguinte: minha filha está no 5º ano do ensino fundamental, não sabe usar o Google. E meu filho, que está no 3º ano do ensino médio, está aí os sujeitos sublinhados e os verbos, né? Está começando a aprender. A tecnologia tem seu tempo e lugar. É super fácil. É como aprender a usar a pasta de dentes. No Google e em todos esses sites, nós, né, ele fala no plural, né, nós fizemos a tecnologia tão fácil que qualquer um pode usá-la. Não há razão pela qual as crianças não possam aprender isso quando forem mais velhas. Então, quando vocês encontrarem esse haver no sentido de existir, vocês vão dizer que é uma oração sem sujeito, tá? Então, é o verbo impessoal, nem está em primeira, nem segunda, nem terceira pessoa. Então, pessoal, mais 30 segundos para eu revisar o que nós vimos aqui. Nós vimos como é que nós atendemos a uma proposta de redação, mapeando cada um dos seus comandos. Nós vimos que existem comandos que valem mais pontos, vale mais quando a gente vai fazer, que é o atendimento dos comandos à proposta. E na vida é assim. O mais importante quando você faz um TCC não é a parte que o revisor vai lá, você pode até pagar alguém para revisar o seu texto, faz parte, tá? A revisão é importante porque evita o ruído, facilita a comunicação, deixa o texto mais claro, mais preciso, mais fácil de ler. Mas o que vai se olhar lá para aquela pessoa que vai orientar o seu trabalho e quem vai julgar a sua pesquisa, o seu estudo, é se você deu conta dos conteúdos que era para ter ali, da informação que era para ter, da análise que era para ter, o atendimento, digamos, dos comandos, certo? E, por último, eu mostrei para vocês como é que vocês podem associar esses tópicos e mostrei para vocês um exemplo de uma ideia de um livro aí que vocês podem citar, está aqui a capa do livro, para vocês fazerem um nexo com essa reflexão de vocês, ou vocês terem qualquer outra ideia. Eu estou dando a vocês o máximo de condições para eu ler textos bem escritos, textos interessantes. Isso que eu estou apresentando eu vou parar o compartilhamento, são os ingredientes principais do bolo. O suco, que vai dar o sabor específico de cada bolo, quem vai dar é vocês. Vocês podem atender os comandos da proposta colocando na ordem que vocês melhor conceberem. Ocorre que quando vocês estão numa situação de avaliação, quanto mais você facilitar a vida de quem vai avaliar, melhor para vocês. Então, na nossa circunstância, eu digo tranquilamente que eu posso ler e reler os textos de vocês, como eu sempre faço. Por outro lado, quando vocês forem escrever vida afora, procurem seguir os tópicos que tem lá. A melhor forma é essa.
Caso vocês tenham uma ideia de melhor articular os tópicos do que vocês estão tendo, se seguirem a ordem, então quebre a ordem, mas claramente aborde os tópicos e fica tudo bem. Foi uma pergunta importante, por isso que eu estou respondendo aqui. Importante que eu digo é para todo mundo, né? Uma pergunta que importa a todo mundo. Então, por isso eu estou comentando já agora, antes de parar esse vídeo. Certo? Foi realmente uma lacuna eu ter deixado de dizer se era para, na vida e na atividade, se era para seguir os tópicos. Certo? Então, vou parar nossa gravação, nós vamos para o nosso intervalo.